Ah, começou, Luna. Bom dia, pessoal. Acho que vocês já estão entrando aí. Só um minutinho. Outra coisa aqui. Olha só. Do mesmo estilo, né? Eu tô com a câmera com um e o celular em outro. Oh, e o computador com o material. Olha só. Deixa o pessoal entrar aí que eu falo para todos de uma vez. Que coisa que... Ah, tá. Só um minuto. Beleza. É a iluminação. Deixa eu abrir uma página em branco. Isso aí fica melhor. Pessoal, vou deixar... Já vou falar com quem está aqui. É, isso mesmo que a Cassiana fez aí. Estão me ouvindo? Então, acho que sim. Presença, né? Ok. E outra coisa. Essa semana é a última semana de fechamento de notas. Então, a turma de vocês, eu vou fechar a nota da turma de vocês e da turma da outra primeira série, né? Da primeira série de uma maneira geral, amanhã, tá bom? Então, amanhã as notas caem no sistema no sentido de que eu vou fechar parcialmente. Tanto as notas de química... Não, só as notas de química. Por quê? Porque as notas de laboratório, tem algumas pessoas que sabem que não fizeram as atividades, sabem, tá? A pessoa que sabe que não fez a atividade, ela sabe que não fez, tá? Eu não preciso falar. Então, essas pessoas que sabem que tem atividade faltando de laboratório, qual atividade é essa, professor? Me pede a lista de atividades e veja as que você fez e as que você não fez. Muitas pessoas estão com ela completa, igual, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Depois você me desculpa. Arthur, a Maria Eduarda, a Ana Clara, o Caio, tá? Cassiana também, né? Só tô pegando nomes aqui que eu tô vendo de cara aqui na minha tela. Agora, tem muita gente, igual aqui eu tô vendo alguns nomes daqui, que eu já passei o olho assim, não, eu já fiz o levantamento ontem. Ontem não, sexta-feira. E tem gente que tá faltando atividade. Vai ficar sem nota. Eu vou fechar as notas de laboratório na sexta-feira. Então tem até a sexta-feira para correr atrás. Eu não vou correr atrás de ninguém. Já estou avisando mesmo, deixo bem gravado isso aqui, tá? Eu passei as atividades estão lá no tarefa de casa, dê uma lida nas atividades desde quando a gente começou, porque tem atividades, desde quando a gente começou. A gente parou por umas 2, 3 semanas, eu acho, e depois voltamos a ter atividade de novo. A última atividade foi sobre a live, tá? A última atividade sobre a live, não, desculpa. A última atividade foi uma atividade avaliativa que vai fechar hoje às 10 horas e ela finaliza a nota. As nossas notas de laboratório, elas vão ser divididas em 4, né? Evidentemente. Os 2 relatórios iniciais que vocês fizeram na sala de aula, então todo mundo tem a pontuação desses relatórios. A produção daqueles 3 formulários, do 3 ou 2, não me recordo agora a quantidade, acho que são 2. Tá, são 2, isso mesmo. De 2 formulários do Google Forms, 2 listas de atividade,
uma que eu passei por PDF e pedi para retornar a lista para mim, e uma que eu fiz agora, que é a atividade que está lá no portal SAS, tá? E o relatório da experiência que vocês fizeram em casa. Então, a gente vai finalizar a nota de laboratório com essas atividades, tá? Tem outras pequenas atividades que foram pedidas aí. Não, não tem. Eu estou confundindo com química, tá? Então, são essas atividades. Agora, se você fala assim, ai, eu não lembro de ter feito a atividade do Google Forms que o professor está falando de laboratório. Me procure no privado e me peça, tá? Vocês já têm, eu já enviei um arquivo com um levantamento de atividades para vocês há muito tempo atrás, tá? E então me peça as atividades se você sabe que você não fez, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, professor, eu fiz mesmo, me procure também no particular, tá? Que eu confirmo para você se você fez ou não. Esses nomes que eu citei aqui no início, eles estão feitos, as atividades deles estão todas feitas, então os demais, Flávia também aqui entrou aqui agora, né? Esther também, Júlia, Alô, alô. tá? Eu, São professor, pessoas que já estão com a atividade pronta. Oi, quem está falando? o Matheus aqui, acabei de entrar. Matheus também, É, o que, Matheus. que você tá falando, professor? Que eu acabei de entrar. Chegou a das atividades de laboratório. Ah, tá. E eu fiz, professor? Tá tudo certinho? Fez, tá Ah, certinho. obrigado. Eu não sei a última, tá, Matheus? Que é a atividade Qual avaliativa é? do Portal SAS, que eu não olhei. Ah, eu Foi a última fiz. atividade. Mas até Fiz. onde eu olhei as demais, você tá com elas todas completas. Beleza, beleza. Tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu sei que vocês têm um trabalho interdisciplinar hoje. Nossa aula não vai ser muito extensa, eu também não vou fazer uma aula muito, digamos assim, muito densa com vocês agora. Eu vou iniciar a aula, a princípio, perguntando o seguinte: se tentaram, né, se alguém tentou fazer as atividades lá de novo, as mesmas atividades que fala ali de hibridização dos orbitais, se alguém tentou fazer, se tentou, se tem alguma dúvida, e se tem dúvida, qual é, para a gente começar com isso. Depois, a gente tem 2 aulas hoje. Depois eu vou dar uma breve introdução aos conceitos de geometria, mostrar para vocês o que a gente vai usar para entender a geometria e vou liberar vocês um pouquinho antes, porque talvez eu não sei como que está aí o coração de vocês, mas tem muita gente que está com o coração saltando aí porque vai ter que falar na câmera, vai ter que ligar a câmera, mostrar a cara e tal. Então, eu vou deixar vocês um pouquinho mais livres no finalzinho da aula. Vamos lá. Em relação aos exercícios, vocês tentaram fazer os exercícios do capítulo 10? Eu ia até começar a aula hoje com uma música, até esqueci de começar com uma música. Vou começar as minhas aulas com uma musiquinha, com músicas que eu gosto de escutar, tá bom? Eu escuto no meu fone, mas com Ah, eu músicas. fiz o capítulo Hã? 10. Eu Alguém, fiz. Caio, Teve né, tá alguns falando que erros, fez, né, do ficou com alguma SAS. dúvida em Não, algum acho que eu tirei minhas exercício? dúvidas na aula passada. Beleza. Pessoal, vou exibir aqui para vocês, e vocês, eu não sei se vocês estão com o livro aberto, página 32 e 33, tá? Júlia, você que eu estou vendo aí também, tá? Conseguiu fazer as atividades? Ficou com alguma dúvida em alguma? Consegui fazer, também tirei na aula passada as minhas dúvidas. Beleza. Mais alguém, pessoal? Tem alguém que ficou com alguma dúvida em cima dessas atividades? Por que eu tô falando isso? Porque Só quando as você for estudar química 6. orgânica, você vai ver isso de novo. Isso faz parte da química orgânica, que é a próxima área da química que vocês vão aprofundar também. Então, se você pegar e passar mal, digamos, mal, que eu falo assim, passar de uma forma mais ou menos por aqui, quando você chegar lá na química orgânica, você também vai se sentir um pouco, assim, meio perdido com os conceitos. Ninguém mais tem dúvida nesse conteúdo, nessa parte? Posso ir então para o outro capítulo? Todo mundo conseguiu fazer as atividades, sem problema. Sim. Sim. Só 6. E
contou Qual como 6? errado. Ah, é. A Ela 6 contou como errado. é estranho. Eu acabei que eu fiquei envolvido com o trabalho interdisciplinar da segunda série e nem analisei. Eu vou analisar aqui, Caio, e depois na próxima aula eu trago a resposta dela, tá bom? Não, mas a Durante. resposta acho que você corrigiu na sala. Isso, Eu Deu acho que é a E. letra E. isso mesmo. Letra Eu E, vou dar uma. mas o Sasso está dizendo que é a letra C. Então, eu vou dar uma analisada para ver aqui certinho o que ele quis dizer, se faz sentido ou não, tá bom? Eu não analisei no final de semana, peço até desculpa que eu não analisei mesmo. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 11, ele vai tratar aí de um conceito que ele é um pouco bem abstrato. Abstrato por quê? Abstrato porque ele vai trabalhar com uma situação que você vai ter que, digamos assim, predizer, né, prever o comportamento da molécula em termos de sua estrutura espacial. Ou seja, a gente vai começar a ver a partir de agora que toda molécula química, todo composto químico, ele tem o que nós chamamos de geometria. Ou seja, os átomos, quando eles vão se ligar, né, no caso aí, independente do tipo de ligação, tá? Tem geometria, tem arranjo molecular, isso é a mesma ideia. A ideia aqui é, os átomos, quando eles vão se ligar, eles utilizam elétrons e etc. Se a gente pensar nessa situação, nós vamos ver que todos os átomos que estão se ligando, eles têm prótons e elétrons. E a gente sabe que quando partículas na física, partículas carregadas de mesma carga, quando elas entram em contato, elas se aproximam, elas tendem a se repelir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se, por exemplo, dois elétrons estão se aproximando, se esses dois elétrons estão se aproximando, eles tendem a se repelir. Por quê? Porque eles são duas partículas de carga negativa e, segundo a física elétrica, cargas iguais, elas se repelem, enquanto cargas opostas se atraem. Eu estou falando em termos de partículas. Então, vamos lá para voltar a esse início, para ver se você não se perdeu no início do caminho. Eu estou falando que os átomos, quando se ligam, eles vão se configurar no espaço, ou seja, eles vão se organizar no espaço de forma a atingir uma geometria, uma configuração geométrica, um formato. Esse formato, ele vai ser devido às interações, repulsão, atração que existe entre os prótons, elétrons e nêutrons dos átomos, prótons e elétrons, é claro, elétrons que estão dos átomos que estão envolvidos na ligação. Então, toda vez que dois átomos de elementos químicos, eles se aproximam para se ligar, eles vão se ligar, evidentemente, e ao se ligarem, eles vão procurar uma conformação, uma geometria, uma organização espacial que torne a molécula ou o composto formado mais estável, tá? Então, o que é a geometria molecular? A geometria molecular nada mais é do que a configuração geométrica que uma molécula apresenta no espaço. Essa configuração, ela vai ter influência em várias coisas, tá, pessoal? Então, por exemplo, Polaridade. a configuração geométrica tem influência na polaridade das moléculas. Forças intermoleculares. Ela tem polaridade, ela tem incidência sobre as propriedades físicas, as propriedades químicas, ela tem incidência sobre a forma como essas moléculas vão interagir com a luz, tá? Então, por exemplo, muitas emissões de cores são também decorrentes da forma, da geometria da molécula. Um caso interessante, que talvez vocês, né, fiquem assim pensando, mas como assim a geometria molecular, ou seja, a forma que a molécula tem no espaço, essa forma
essa estrutura, essa organização geométrica é decorrente da ligação e das repulsões que existe, repulsão e atração que existe entre prótons e elétrons, tá? Um caso interessante é o caso da laranja e do limão. Ambas, tanto o cheiro da laranja quanto o cheiro do limão são a mesma molécula. A mesma. Mesmo número de átomos, mesmo número de ligações, exatamente a mesma. Sabe o que diferencia? Mas como assim a mesma molécula? Cheiro de laranja e cheiro de limão? Como assim? Sabe o que diferencia uma da outra? O porquê que uma delas dá o cheiro do limão e a outra dá o cheiro da laranja? Por quê? Porque a maneira como os átomos estão organizados nessas moléculas se diferem um pouco, se diferem em alguns aspectos, e essa diferenciação faz com que a molécula interaja com a luz de uma forma diferente. Então, quando ela interage com a luz de um determinado jeito, ela tem o cheiro de laranja. Quando ela interage com a luz de um outro jeito, ela dá o odor de limão. Então, a geometria molecular, ela impacta em várias propriedades, inclusive, não somente isso, a geometria molecular, ela consegue ainda impactar na toxicidade do material. Alguns materiais que têm uma certa geometria, alguma certa configuração geométrica, eles podem ser tóxicos, se pelo simples fato da configuração geométrica dele ser permitir tal característica. Então, há um impacto muito grande da geometria molecular sobre as propriedades químicas, físicas, né, dos compostos. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A partir de agora, a gente vai ter que... Lembra das fórmulas estruturais que a gente está estudando? A representação de Lewis, Sim. A fórmula iônica e assim sucessivamente? Todas essas fórmulas, principalmente as covalentes, estrutural, Lewis estrutural e de Lewis. Lembram dessas fórmulas? Agora elas vão seguir um determinado formato geométrico. Boa, Lucas. Agora, quando eu pedir essas fórmulas, você escrever a fórmula, além de você escrever a fórmula, vai ter que ter a geometria. Você vai ter que inserir a geometria da molécula. Então, quando eu falar assim para você, só estou dando uma introdução, tá, pessoal? Não estou ainda pegando nada muito bruto, não. Então, quando eu falar para você assim, desenhe a fórmula estrutural da molécula de água. Você vai ter que saber quantas ligações são feitas entre o oxigênio e os hidrogênios. E quando você desenhar a estrutura, você vai ter que me indicar qual a geometria que esses átomos estão formando no espaço. No caso da água, é uma geometria angular, tá? Então você vai ter que fazer um desenho com um formato de ângulo. Eu vou explicar como isso acontece. Bom, então entendido que a geometria, ela é o estudo, né, a geometria molecular, ela é o estudo da configuração espacial das moléculas no espaço, tá? A geometria molecular, ela serve para fazer com que os ligantes alcancem estabilidade. Olha aqui o que eu acabei de falar anteriormente. Após a formação da molécula, faz necessário explicar a orientação das ligações e das nuvens eletrônicas dos átomos envolvidos. Por quê? Porque é essa orientação que é a geometria, e ela é feita naturalmente, os átomos, eles naturalmente se organizam de maneira a manter aquela estrutura formada mais estável possível. A ideia é sempre essa. Busco estabilidade. Então, a estabilidade primeiro ela é alcançada com os 8 elétrons lá, da camada de valência.
Mas não só isso. Não basta apenas o átomo completar 8 elétrons na camada de valência. É preciso também que quando eles se liguem, eles se orientem, né, se configurem geometricamente no espaço de uma maneira que as repulsões e atrações sejam mínimas possíveis. Deu para entender? Então, a geometria, ela impacta em propriedades do composto de uma maneira geral, tanto propriedades químicas quanto propriedades físicas. Pode alterar o sabor, pode alterar a cor, pode alterar a toxicidade do material, se vai ser tóxico, se não vai ser, ok? Então, tem todo esse impacto que existe, tá, na configuração geométrica da molécula. Para a gente estudar a geometria, pessoal, estou na página do Google aqui, FET. Para a gente estudar a geometria, eu vou usar isso daqui com vocês, ó. Calma que eu vou explicar como a gente vai chegar. Só estou mostrando o que a gente vai usar. Lembra que a aula hoje é mais tranquila, porque eu não sei como que está o coração de vocês aí para daqui a 20 minutos praticamente. Então, ó, para eu explicar a nossa, para a gente entender a teoria da geometria molecular, tem dois, tá? Eu costumo usar este aqui. Eu vou usar essa simulador. Essa simulador é ótimo. Esse simulador, ele vai me indicar qual é a geometria, tá? Que vai ser ocupada pelos átomos. Tá, né? Então eu vou usar isso daqui para a gente entender. Mas, professor, eu ainda não entendi como que eu vou montar essa geometria. Calma que a gente vai começar a ver agora. Olha só. Geometria. Então, a geometria, ela vai usar aí a representação gráfica das moléculas, né? Gráfico quer dizer que você vai representar ela utilizando algum tipo de simbologia, tá? Veja bem, a geometria molecular, para a gente chegar a ela, para a gente entender como os átomos se organizam, é importante primeiro que a gente saiba o seguinte. Olha só. Primeiro, todo átomo, ou melhor dizendo, toda molécula vai ter o que a gente vai chamar de átomo central. Lembra que eu vinha falando dele há alguns capítulos atrás? Então, a primeira parte para entender a geometria da molécula é entender o que é o átomo central. A gente vai falar, tá? Eu só estou mostrando o que a gente vai usar. Então, eu tenho que entender o que é o átomo central e mais, como que eu localizo esse átomo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o átomo central vai ser aquele átomo da minha molécula É da dele que onde parte as ligações. da onde estão partindo as ligações. Então, toda a geometria molecular vai estar em torno desse átomo. Então, é ele que vai orientar os outros elementos para se organizarem de uma maneira efetiva. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui esse exemplo aqui do lado. Eu vou falar sobre isso aqui ainda, tá, pessoal? O enxofre é o átomo central dessa molécula. Eu vou ensinar como que localiza ele. Eu já dei umas dicas anteriormente, mas aqui a gente vai ver com mais profundidade. Um pouquinho mais, na verdade. Então, ó, o enxofre, ele é o átomo central. Percebe que a partir dele, todas as outras ligações saem a partir do enxofre. Então, quem faz a organização, quem orienta a geometria molecular é justamente o átomo central, porque é a partir dele que os outros vão se organizar. Então, o primeiro ponto de se entender a geometria é quem é o átomo central. Segundo ponto importante, quantos átomos
existem na molécula? Ó, então, primeiro é o átomo. Você pode fazer uma brincadeira aqui com os dois, tanto faz. Primeiro é o átomo central. Ou, primeiro é, quantos átomos existem na minha molécula? O número de átomos que formam a molécula também interferem na geometria. Por exemplo, a gente vai ver que moléculas formadas por 2 átomos de elementos químicos, somente 2, Forma elas, linear. elas só podem ser geometria linear. A gente vai ver que moléculas aí formadas por 3 átomos, elas podem Pode ser linear ou angular. Isso, linear ou angular. Aí Então, depende dos elétrons não ligantes ou ligantes. perfeito. Então, tudo isso ele vai impactar na geometria da molécula. Número de átomos que formam a molécula, quem é o átomo central, e aí o que Lucas acabou de falar. Quantos pares de elétrons ligantes e não ligantes, eu já falei sobre ligantes e não ligantes, estão sobre o átomo central em especial, porque é a partir dele que a geometria faz. Então, ó, quantos átomos, ó, o que eu vou usar principalmente para fazer a geometria. Quantos átomos tem a minha molécula? Ah, tem X. Então, se tem X, ele só pode ser isso ou isso. Eu vou mostrar para vocês. Quem é o átomo central da minha molécula? Ok? Terceiro ponto importante. Como ou quantos pares de elétrons ligantes e não ligantes existem? Por quê? Porque para entender a geometria, tá? Nós precisamos entender que toda ligação química do tipo covalente, ela vai ser formada por meio de pares eletrônicos. Quando a gente vai pensar nos pares eletrônicos, a gente tem que lembrar que a eletrosfera, olha só como os conceitos eles não se dissociam. A eletrosfera é formada por orbitais, orbitais são regiões, e quando a gente vai observar essas regiões, lembra lá do átomo de Bohr, números quânticos, eu tô lá, voltando para aplicar, olha só, tô lá voltando para aplicar aqui. Por quê? Porque quando a gente entende que os pares, ou a eletrosfera, ela é formada por orbitais. Orbitais são regiões. E nessas regiões tem os elétrons. Quando a gente for pensar na geometria, a gente vai ter que usar para isso a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Por quê? Porque a gente vai tratar cada par, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, ó. Porque nós vamos tratar cada par, eu vou ler aqui para você como nuvens eletrônicas. A teoria da repulsão dos pares de elétrons, olha o nome, teoria da repulsão. Então ela vai explicar alguma coisa que repele. O que que repele? Os pares de elétrons. Da onde? Da camada de valência. Por que camada de valência? Porque é aqui que vai acontecer as ligações, na camada de valência. Então, a geometria, ela vai depender, lembra que eu falei que ela depende das repulsões e atrações? Ela vai depender de como que esses elétrons que estão envolvidos na ligação, eles estão se repelindo e essa repulsão acontece lá na camada de valência, porque é lá que a ligação ocorre. Então, veja bem, ó, essa teoria sustenta a concepção de que os pares eletrônicos da camada de valência de um átomo central, tá vendo? Então é ele que vai fazer a geometria, porque é ele que está organizando os outros átomos, né? Vamos colocar assim, eu ia falar ordenando, mas não ia ficar legal. Que estejam compartilhando ligações químicas ou não. Olha só, marquem isso daqui, ó. Comportem-se como nuvens eletrônicas. Então, a gente vai tratar
os pares de elétrons da camada de valência do átomo central como nuvens eletrônicas, ok? E o que são essas nuvens eletrônicas? São os pares de elétrons. Mas a gente vai pensar nas nuvens, por quê? Porque as nuvens elas são representadas por esse desenho aqui, ó. Perceba que cada par de elétrons é considerado uma nuvem, ou um único elétron sozinho também é considerado uma nuvem. Tá? Eu vou mostrar o que equivale, o que é uma nuvem, como é considerado. Daqui a pouco eu mostro para vocês na próxima aula. Perceba que quando eu penso nos pares ou em elétrons livres como nuvens eletrônicas, eu consigo aqui imaginar uma estrutura que tenha um certo movimento aí, uma certa conformação geométrica. Então a gente trata como como nuvem eletrônica os pares de elétrons ligantes e não ligantes, tá bom? Ligantes e não ligantes do átomo central. Quando eu trato eles como nuvens eletrônicas, eu consigo imaginar ou prever a geometria de uma forma muito mais efetiva. Então é mais para isso, tá? Para que eu consiga fazer a previsão da geometria de uma forma mais efetiva, ok? Então veja bem, a gente vai usar para fazer a geometria molecular todos esses pontos que eu falei aqui agora. Primeiro, você precisa identificar, ó, anota aí, primeiro, o que eu vou precisar para fazer a geometria? O que é geometria? Geometria é a configuração espacial dos átomos. O que eu vou precisar para fazer isso? Identificar quantos átomos existem na minha molécula, quantos átomos ao todo existem na molécula. Identificar o átomo central, ok? Verificar se no átomo central há ou não pares de elétrons não ligantes e considerar, ou melhor, não vou nem falar esse terceiro, olhar no átomo central quantos pares de elétrons ligantes e não ligantes existem. Lembrando que cada par eletrônico que existe no átomo central é tratado como uma nuvem eletrônica. E as nuvens, e é a partir das nuvens eletrônicas que a gente vai chegar à geometria. Por quê? Porque quando eu entendo os pares de elétrons como nuvens, eu consigo visualizar ou prever a repulsão que vai existir entre esses pares. Prevendo essa repulsão, eu consigo chegar na geometria. Por isso que aqui o nome é teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Por quê? Porque ele vai tratar os pares de elétrons como nuvens eletrônicas. Essas nuvens elas vão se repelir até um determinado ponto, fazendo com que a geometria molecular apareça. Tudo bem? Perguntas. Perguntas? Não? Nenhuma pergunta? Deu para entender, vou botar aqui, ó, porque eu gosto de ver se quem... Deu para entender o que você vai precisar para fazer a geometria? Lívia, entendeu? Flávia? O Lucas já está espertíssimo, já sabe já. Nem me preocupo. Vitor? Flávia, conseguiu entender o que a gente vai usar para fazer isso? Sim, beleza. Lívia, Bianca, Duda, Maria Eduarda, Maria Luísa, Ana Gabriele, Aline, Júlia. Conseguiram entender? Sim. Beleza.
Porque aqui a gente só está vendo o que a gente vai usar. Ainda a gente não viu nada ainda de como aplicar, que é o ponto da próxima aula. Eu não vou aplicar nada com vocês agora, Vamos porque fazer geometria 3D. olha, oh, caramba. Esse simulador aqui é 3D. Eu também tenho software que ele também dá ali a geometria 3D. Olha só, pessoal, quando eu falo que o número de átomos interfere na geometria, olha só. Isso daqui é uma nuvem eletrônica. Deixa eu remover tudo. Ó, aqui a gente tem o átomo central. Isso daqui é uma nuvem eletrônica. Olha lá, ó, a nuvem eletrônica é tratada como um par de elétrons do átomo central. Perceba o seguinte, ó, toda vez que eu for adicionando nuvens eletrônicas, olha lá como elas vão se comportando. Elas vão se afastando, se repelindo, até que uma configuração geométrica mais estável possível seja atingida. Olha só Aí que explode. Não explode porque é mais estável. Normalmente essas que explodem não é também, mas não só. É por conta da quantidade de átomos que tem na molécula, então torna ela muito instável, e essa quantidade acaba gerando também uma geometria que dá mais instabilidade ainda para a molécula. Então, esses que, por exemplo, explodem com o contato com o oxigênio. Eu já estudei substâncias que, em contato com o oxigênio atmosférico, ela explode. Você tem esse tipo de fenômeno. Os elétrons dos átomos são tantos e deixam eles tão instáveis que eles acabam com qualquer energia mínima que eles encostam, que eles absorvem, eles explodem. Ácido de telúrio, ácido de selênio, eles são dois ácidos que eu estudei que são extremamente explosivos. O do telúrio em contato com o oxigênio do ar, tá? Então tem a ver também. Perceba aqui, ó. A nuvem eletrônica, ela é desenhada por essa representação, tá vendo, ó? O par de elétrons fica dentro desse balãozinho. Tanto é que você olhar na internet, você consegue ver uma experiência que você faz com bexigas para ver a geometria molecular. Eu vou comprar as bexigas e vou fazer. Eu prefiro software, tá? Eu gosto dele porque eu consigo entender melhor aqui. E eu também tenho um pouco manuseio com as mãos, então quando eu vou mexer com as bexigas, eu começo a embolar tudo e não consigo sair do lugar, tá? Então, veja bem. Olha só que interessante. Ligação simples. Ligação simples. Ligação simples. Olha lá, tá vendo, ó? Percebe que cada ligação ela é tratada como o quê? Cada ligação química Uma parece... geometria diferente. Certo. Olha, isso é verdade. Mas cada ligação química que eu estou adicionando aqui no meu átomo, ela está se assemelhando ao quê que eu estava fazendo antes? A adição de quê? Triângulo? Não a geometria. A nuvem, né? Cada Essa se repelindo. cada ligação química que eu estou adicionando parece uma nuvem eletrônica, não é verdade? Ó, elas vão se repelindo, não é verdade? Tá aí um ponto importante. Toda ligação estabelecida, eu vou parar agora, hein? Toda ligação estabelecida, anota aí esse último ponto. Toda ligação química, seja ela dupla, simples ou tripla, é tratada como uma nuvem eletrônica. Então, você considera também, além dos elétrons não ligantes, os elétrons ligantes, né, as ligações efetivamente formadas, também como nuvens eletrônicas. Beleza? Então, olha só. Eu vou deixar esse tempinho agora para vocês se organizarem aí, tá? Para o trabalho interdisciplinar. Eu também vou me organizar aqui também, que eu vou acompanhar. Ficou alguma dúvida? Na próxima aula a gente fala, porque a gente vai ter uma última aula aí e a gente conversa sobre isso. Tá bom? Pode ser? Beleza?
E aí eu vou pedindo vocês para anotar algumas coisas, tá bom? Tipo assim, quantos átomos tem aqui? Qual é a geometria possível para esses átomos, ok? Então a gente vai fazendo esse trabalho juntos. Antes eu fazia no quadro, agora a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, se preparem, porque daqui a pouco começa o trabalho de vocês. Tá? Bom trabalho, pessoal. Vou estar acompanhando da segunda série, mas eu já li o trabalho de vocês, o Danilo mandou, ficou bem bacana, tá bom? Então, ó, bom trabalho, boa semana e até daqui a pouco. Tchau, até 11 horas. Tchau, tchau. Vou fechar aqui a reunião, tá bom? Tá bom. Beleza. Tchau. Tchau.